Chegou a hora de aprendermos como fazer um caderno artesanal com costura cruzada. E quem vai trazer essa arte aqui pela primeira vez no nosso programa é a Ana Júlia de Campos. Bem-vinda, Ana Júlia. Olá, boa tarde, Rogério. Boa tarde para você também. Parabéns pelo trabalho. Essa é uma técnica de encadernação? Sim, eu trabalho com encadernação artesanal, né? Então, eu uso tecidos e aí tem diversos tipos de costura. E eu escolhi fazer a costura cruzada para estar ensinando para vocês hoje. Eu acho muito interessante a encadernação, justamente porque é algo muito antigo, né? Uhum. E que traz um pouco de história, Sim. que traz um pouco dessa questão artesanal mesmo, como os livros eram feitos, né? E essa questão da forma como a gente vai prender as folhas é interessante porque existem variações, né? De diversas maneiras para se fazer. Por exemplo, essa cruzada, ela é um pouco mais fácil, mais difícil? O que você pode... Ela é um pouco mais simples, né? Tá. Existem costuras mais complexas, mas essa é um pouco mais simples, mas não deixa de ser super bonita e eu acho que a magia está no costurar o papel, né? Eu acho que isso é o ponto mágico da encadernação. Então podemos falar até para quem nunca fez, que pode ser uma oportunidade para conhecer e também começar na encadernação, né? E aí durante o processo, eu acho bacana estar falando para quem está assistindo, que a gente também pode usar materiais diversos. Então, a gente pode começar a fazer encadernação com muito pouco material. Ótimo. Vamos começar por onde? Vamos. Nós vamos começar sempre pelo miolo desse caderno. Então, é onde eu vou escolher o tipo de papel que eu vou utilizar. Aqui eu escolhi o papel mais comum, né, que é o sulfite. Ele é uma corzinha mais amarelada, mas eu posso usar o papel sulfite branco, eu posso reaproveitar essa época de início de aula, né? A gente pega o material escolar antigo, a gente pode reaproveitar as folhas, né? Então, a gente vai começar a fazer pelo miolo. Por que pelo miolo? Porque ele que vai determinar o tamanho da minha capa, o tipo de costura que eu vou fazer. Então, a gente começa pelo miolo. Perfeito. Aqui na lista nos materiais, eu separei 20 folhas de sulfite nessa medida. E aí eu faço assim, nós vamos estar dobrando essas folhas ao meio, né? De forma que ela fique assim, olha, bem certinho aqui. Eu venho e aqui eu vou usar para o material a minha dobradeira, que pode ser também um outro material que vocês tenham, e eu vou prensar esse papel, né? Isso eu vou fazer porque o nosso caderno, eles terão, o nosso projeto terão 2 cadernos, né? Então eu vou fazer isso com as duas partes. Depois disso eu tenho que prensar, né? Ah, mas eu não tenho uma prensa, não tem problema. Eu pego os livros, aqueles livros pesados, né? Esse aqui já foi para prensa, vocês podem ver que ele já está prensado, né? Então ele fica mais bonito na hora de... É como se fosse vincar, né? É como se fosse mesmo, vincar. Né? Aí eu coloco... Mas como que você faz? Você apoia o eu livro, coloco, deixa um período lá? Isso, eu coloco um de cada lado para ele fazer a pressão, coloco os livros em cima e deixo um tempo para que ele possa prensar. Geralmente, lá no ateliê, nós deixamos de um dia para o outro. De um dia para o outro já dá. Mas assim, aqui no caso, eu já trouxe esse prensado para a gente poder adiantar nosso trabalho. E a gente vê a diferença, porque o prensado ele não fica levantando, Isso, exatamente. Então, aqui eu vou deixar o meu papel como se ele estivesse prensando e vamos montar a nossa capa. Perfeito. Tá? A capa, eu vou utilizar um tecido de algodão, tá? É importante que seja de algodão por conta da cola, né? Porque o tecido sintético, a cola pode subir, né? A cola pode aparecer no tecido, manchar. Então, o tecido de algodão, ele é o mais ideal para esse tipo de encadernação, tá? Então, eu já tenho aqui meu tecido e vou utilizar o papelão cinza, né? Esse papelão também é fácil de encontrar. Isso daqui serão as capas do nosso caderno e esse aqui será a lombada do nosso caderno, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou forrar agora a minha placa de corte para não sujar, né?
E aí eu venho e vou montar o meu caderno, tá? Para isso eu uso a cola branca extra forte, tá? E aí eu tenho uma dica bem legal, que eu acho que é importante falar, né? Perfeito. Eu uso esse rolinho, né, para passar aqui na cola. Então eu uso sempre assim, tá? Na vertical e na horizontal. Por quê? Eu não posso deixar nenhum espaço sem cola, porque senão ele faz bolha. Tá, né? ótimo. Aí eu venho com esse papelão e vou colar aqui, deixando uma bota. Colei, eu venho aqui com as mãos, a nossa mão é o melhor instrumento que a gente tem, né? E volto. Agora, para eu alinhar esse papel, eu uso sempre uma régua, tá? Pode ser um esquadro, aqui eu vou usar uma régua, para esse caderno não ficar torto, né? E aí, essa dobra que eu tenho aqui, para ele ficar com essa dobra, eu tenho que deixar uma margem aí. Esse vinco aqui. Eu uso, e a gente, para a maioria dos cadernos, 6 milímetros, tá? Então, isso daqui é um gabarito de régua, né? Uma régua, um gabarito, mas eu posso fazer com um pedacinho de papelão ou fazer a medição. Eu não preciso ter esse instrumento para fazer. É só que ele facilita a nossa vida. Chama coifa, né? Esse espaço, não? Não, chama é um kit de réguas aí. Não, eu digo essa margem assim, essa margenzinha. Não. É coifa, não? Não. Não chama coifa? Não. Ah, aqui tá. na verdade é a lombada, né? A lombada, e aqui são os cantos para ele poder ter essa maleabilidade na hora de virar. Entendi. Aí eu venho e vou colocar a minha lombada. Eu vou encostar aqui, tá? Tá dando para todo mundo ver? Certo. Eu volto e tenho que deixar esse espaço novamente aqui. Sempre alinhando bem esse papelão para que esse nosso caderno fique bem alinhado. Bonito, volto, né? Com o rolo e bonito. Já em volta às aulas? Isso. Olha que sugestão legal. Para você fazer um caderno de anotações, para você Sim, anotar um diário. o seu diário, né? Frases motivacionais, para você refletir bastante. E aí eu volto aqui com as mãos novamente, sempre do centro para a ponta, com bastante delicadeza. E você pode ver que a cola não solta, né? Ótimo. Então aqui eu vou adiantar uma outra parte, porque aqui cada período eu tenho que deixar um tempo para secagem dessa cola. Ótimo. E eu aproveito para convidar as pessoas para participar. Eu estou aqui acompanhando o nosso Instagram. Deixa sua pergunta, se você tiver uma dúvida, lá em @faça-você-mesmo-tv. Agora, eu não vou usar eu vou voltar aqui para eu terminar essa capa. Aqui, agora, eu tenho que deixar uma medida de 1,5 centímetro de cada lado, tá? Eu vou usar essa régua para facilitar, tá? E eu uso também esta reguinha aqui que se chama fio de cabelo, para fazer os cantos. Certo. Aqui eu vou usar uma tesoura circular, mas eu também posso usar um estilete. O estilete, na verdade, a gente só orienta assim, que ele seja, não precisa ter uma marca específica, mas que ele seja afiado. Novo, né? Porque senão a gente corre o risco de se cortar, né? Então eu vou tirar isso aqui, né? E aqui eu venho com o fio de cabelo, que é essa reguinha, para fazer os cantos, para dar um acabamento impecável. Aqui falta um lado. Pronto. Agora eu venho e faço esse acabamento, que na hora de colar, vocês vão ver que dá uma diferença para deixar esse caderno bem bonito. Aqui. Então, aqui, essa capa está quase pronta, né? Agora, eu vou pegar o meu pincel e vou colar todinha esse tecido na capa. Aí, um cuidado que eu tenho que ter é passar essa cola aqui nessa partezinha e aqui nesse canto aqui.
Por quê? Eu vou mostrar para vocês como o acabamento fica diferenciado. Aí eu venho. E esses detalhes fazem muita diferença. Fazem. Aí aqui eu gosto de usar essa ferramenta que é uma ferramenta de pedreiro, né? Que é de colocar rejunte, Tá. né? Então isso aqui facilita muito. Eu venho e vou acertar essas partes aqui. Agora aqui, ó, esse item é muito importante. Esse canto, para que ele fique assim, ó, perfeito, sem aparecer o papelão. Então eu venho, eu dobro aqui, tá? E abaixo. Olha aqui como que ele fica. Segura um pouquinho só para mostrar para essa câmera aqui, ó. Vamos ver. Então esse é um ponto importante no acabamento de qualquer tipo de encadernação. Com esses cantos bem bonitos. Então eu faço aqui dos dois lados e depois eu venho com essa parte. Agora isso aqui, como vai secar, eu já trouxe um praticamente pronto. Ótimo. Tá? A Então, capa está praticamente pronta. Praticamente pronta, né? Agora, eu vou usar, para fazer a parte interna do caderno, eu vou usar um papel, porque o sulfite ele é um pouco mais fino, ele tem 70 gramas, 75. Esse aqui tem 120. Então, um papel um pouquinho mais encorpado, para eu colocar e fazer o acabamento interno, Ah, certo. tá? Então, como que eu vou fazer esse acabamento interno? Eu volto aqui com o meu rolinho, passo aonde tem o papelão, tá? Essa é uma dica bem legal. A gente usa só onde tem o papelão, principalmente para quem nunca fez encadernação, né? Para a gente não manchar o tecido, para a gente não enrugar o papel, né? Nesse período de calor, a gente tem que ser um pouco mais rápido na colagem para que a cola não seque, seca, né? E aí eu venho aqui e só passo nas pontas, tá? Porque aí eu não corro o risco desse papel enrugar, tá? Ótimo. Pronto. Aí você vai ter certeza que a cola pegou em todos os lugares. Eu venho aqui, centralizo esse papel, tá? E com as mãos eu vou acertando toda a parte interna do nosso caderno, tá? Aqui. Aperto aqui para que ele fique bem definida essa parte. E aqui eu já tenho a capa praticamente pronta, tá? Agora nós vamos para a costura? E esse aqui vai secar e Certo. nós vamos fazer a costura agora. Tá. Esse já está pronto, tá? Igualzinho. E nós vamos para a costura. Para a costura, eu tenho molde que eu deixei lá para vocês, né? Segura só um pouquinho. Molde de furação que nós chamamos, tá? Para fazer essa costura, né? Essa costura. Tá. Então essa costura nós vamos cruzar, fazer ela cruzada e onde tem esses pontinhos vermelhos é o lugar que eu vou fazer a furação, Do fundo. tá? Certo. Eu quero só lembrar que esse molde já consta lá nos nossos stories no Instagram, Faça Você Mesmo TV. Sim. Posso explicar um pouquinho? Pode. Aqui eu trouxe até um caderno de uma cor única, eu acho que fica mais fácil para visualizar. Verdade. Esta fitinha aqui, ela é solta, tá? Então é bem bacana que eu posso usar, posso retirar, que né? É esse aí que Esse você é um usou? linho, Nossa, fica tá? bonito, E hein? aqui, olha, uma outra ideia para vocês. Vocês podem usar aqueles papéis de scrapbook. Ah, que tem. E aí a gente que tem abre as o caderno estampas, né? e tem uma Olha lá, segura um surpresa pouquinho na aí. parte Que interna, bonito. né? Dá um charme a mais. Dá um charme. Aí, o importante é a gente combinar as cores, né? Eu acho que Exato. isso faz toda a diferença num Verdade. projeto. Então, aqui essa é a costura cruzada com 2 cadernos, tá? Ótimo. Que é isso que a Vamos gente tá... fazer essa costura, então. Aliás, agora os furos, né? Agora os furos. Nós começamos a furação pela lombada. Então, isso aqui é exatamente do tamanho da nossa lombada. Ótimo. Então, eu vou colocar aqui numa placa, aqui uma placa de... Você consegue só trazer um pouquinho pra cima? Fica ruim pra você? Assim? Pode ser? Não, pode ser. Tá ótimo. Eu vou colar aqui, tá? Para que ela não saia do lugar e esses furos fiquem perfeitos.
E aí eu tenho isso daqui, que é um agulhão, Uhum. né? E ele tem uma grossura que é importante que dê para passar a linha, Tá. tá? Então, eu venho com esse agulhão, posiciono e furo, tá? Ali é uma base de EVA, ó. Aqui é uma base de EVA, que a minha era fina, eu acabei colando várias para dar esse efeito aí, para que eu não fure a estragar a minha mesa, placa ou a minha mesa. Então, aqui eu fiz a furação, Olha, do não precisa, caderno. até agora, pelo menos, nenhuma ferramenta específica. nenhuma ferramenta específica. Ótimo. Aí eu pego uma folha exatamente do tamanho do meu caderno, tá? Uhum. Para eu fazer o molde da furação. Tá. Então, eu venho aqui e vou checar se essa furação está certinha nos furos que eu fiz. Uhum. Aí eu faço uma marquinha e Tá. coloco essas retinhas, que é onde eu vou estar furando meus cadernos agora. Perfeito. Isso daqui se chama berço de furação. Uhum. Ah, mas eu preciso comprar esse berço para eu fazer encadernação? Não. Eu posso pegar aqueles catálogos grossos, Aham. abro ao meio e Tá. coloco as folhas dentro para furar. Ah, boa. Tá? Boa dica. Então, aqui, ó, é meu caderno, eu Uhum. posiciono ele aqui, venho com o meu molde, com a setinha para cima, e é onde eu vou fazer os furos do meu caderno. Onde tem a marca, eu faço os furos, certo? Certo. Aqui, no caso, eu já até trouxe ele furado para a gente não perder muito tempo. Uhum. Então, eu furei os E dois não perde o cadernos sentido, né? e não perde o sentido. Isso é importante, Rogério, É. que você falou. Por quê? Se eu coloco isso ao contrário, ele vai dar diferença na costura. Verdade. Então, eu sempre tenho que prestar muita atenção. Aqui, ó, já está Que praticamente pronto. Agora, nós vamos para a nossa costura, tá? Para fazer essa costura, você usa fio encerado? Fio encerado. Eu até Tá. trouxe ele aqui, ó. Uhum. São rolinhos assim que eu posso comprar por metro, né? Para quem está começando, né? E ele tem de várias cores. Você pode perceber que ele tem uma cera nele. Uhum. Para prender o caderno, para não estragar o papel, Tá. né? É uma proteção também. Ótimo. Eu pego uma agulha reta que passe esse fio aqui, Uhum. tá? E aí eu vou começar. Dica importante. Primeiro, eu vou fazer a costura do primeiro X para dar certinho. Tá. Depois eu venho para esse último e por último o do meio. Então essa Tá. é uma sequência. Este. Certo. Tá? Primeiro, o último e meio. Isso. Por quê? Para eu ter esse acabamento aqui dentro. Aqui só passa a linha uma vez. Que daí envolve todas as partes. Envolve todas as E não partes. passa muitas vezes a linha. Exatamente. E fica Tá. um acabamento bacana, tá? Ótimo. Perfeito. Então nós vamos lá. Vamos começar a nossa costura. Vamos lá. Eu gosto de deixar os cadernos em pé, tá? Aí cada um tem um jeitinho, né? Vai pegando o jeito e vai começando a fazer. Tem a sua maneira, É, né? dou um nozinho na ponta para não Tá. escapar e vou começar de dentro para fora. Importante, eu vou começar aqui, tá? Tá. Deixa eu segurar aqui e vamos lá. Como eu falei para vocês, eu vou fazer o primeiro X. Se quiser que vire, você me avisa, tá? É, vamos ver como a gente vai Peraí, fazer. eu vou que fazer sei o que tem primeiro. uma posição que fica fácil para você também ver, né? É, eu vou fazer o primeiro e daí você filma. Acho que é melhor, não é? Ó, assim fica bom? Dá para todo mundo ver? Acho que sim. Vamos ver. Aí, como eu vou fazer o X, eu vou subir, tá? Então, peraí, só um pouquinho. Você começou aqui, ó. Comecei no primeiro. Nesse aqui, certo? Que equivale a esse aqui. Uhum. Depois foi pra cá, ó. Cruzei. Certo? E agora, Agora eu vou de baixo no segundo caderno. no segundo Né? caderno. Eu vou sair lá em cima para poder cruzar. Agora em cima no segundo caderno. Ó, e vou puxando, porque essa linha não arrebenta, tá? Aham. Agora Vou você puxando. vai embaixo no primeiro. Eu vou cruzar aqui, certo? Certo. Que vai Formou o ser X. no primeiro caderno. Se não estiver aparecendo, você me avisa e a gente vai mudando a posição, tá? É, eu não sei como ficaria bom pra você fazer. Ó, Se você conseguisse. assim? É. Ou deitado também, que a gente pega de cima, ó. Assim? É, vê. Também. Consegue? Uhum. Vamos
ver, que assim a gente tenta várias Aí formas. eu vou descer, porque nós vamos fazer agora o último. Nós já fizemos tá? o primeiro X, agora vamos lá Já embaixo. fizemos o primeiro, agora vamos lá. Eu desço, ó, saí aqui, dá pra ver? Certo. E como é que eu vou fazer? Só um Pra eu pouquinho, fazer. estica um pouquinho. Aí, Aqui. assim, aí tá ótimo. Desculpa, gente. Primeira vez. Não, imagina, fique tranquila. É difícil mesmo, porque tem que posicionar e fazer, essa parte é mais delicada. Aí, como que eu vou voltar aqui, ó? Eu vou ter que fazer esse X, certo? Aham. Ele vai subir novamente. É importante eu posicionar bem aqui, ó. Saiu no furinho, porque ele já está furado, eu não vou furar novamente. E vou puxando, tá vendo? Agora vai lá embaixo. Agora eu vou lá embaixo, vou sair no primeiro caderno. Olha como ele vai fechando a costura, Porque tá vendo? agora você vai subir pro Fazer meio. no meio, E olha. aí vai fechando ali, né? Ó, tá vendo? Aham. Então a costura eu vou fechando. Volto neste furo, É o de baixo do Ó. meio? Uhum. tá? E vou fechar o último X aqui do nosso caderno, tá? Volto aqui. É importante a gente olhar tanto a parte interna quanto a parte Você tá externa. pegando tudo, né? Porque às vezes dá uma É. deslocada. Às vezes dá uma deslocada porque ele ainda não está preso. Pronto. Olha aqui, ó, eu vou fechar essa parte, tá vendo? Tá. Ó. Fechei aqui. E vou puxando, tá? E vou sair exatamente aqui no último furo, ó. Certo. E vou completar o meu X, tá? Quando eu Isso você vai completo... intercalando os Aqui a gente cadernos. tem que ir com jeitinho porque as folhas ainda não estão presas totalmente, certo? Uhum. Então eu tenho que ir achando o furinho certo para ela sair. Ó, fechamos X- aqui, Os X formaram, olha lá. os X formaram. Este caderno já está todo costurado, olha, vocês Certo. podem ver. E este caderno está foi o do praticamente... início. E nós vamos arrematar, Tá. tá? Então o arremate também termina de costurar. O arremate termina de costurar, exatamente. Entendi. Soltou. Aí eu aquele venho nó. aqui, soltei o nó, eu vou passar esse fio aqui por baixo, tá? Já posso soltar a agulha Ah, entendi. e vou dar o meu nozinho aqui. Ah, não é difícil não. Ó, eu vou dar o meu nozinho, pode ser uma, ele já segura, mas a gente pode dar o nozinho completo, tá? Dei o nozinho completo, deixo mais ou menos 1 centímetro e tá pronta a nossa costura. Eu Olha posso só. colocar assim, porque ele tem cera, ele vai segurar, Aham. mas eu acho um charme deixar Fica esse, muito lindo. né? mesmo, Porque é viu? um caderno artesanal, um caderno feito à mão. Nós estamos passando os seus contatos. Ana Júlia, quero demais te agradecer. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. E aí vocês estão vendo detalhes e também outros tipos de peças de encadernação artesanal que você pode confeccionar e aprender muito com a Ana Júlia. Seja sempre bem-vinda, viu? Muito obrigado. obrigada. Eu queria agradecer o convite e pedir que você mande um beijo para minha mãe, que Como ela, que ela te chama? adora assistir você todos os Bonitinha. dias. Qual que é o nome dela? Branca. Branca. Ela Branca é de de Santa Branca. Ela é de Santa Branca? Isso. Dona Branca, ó, um beijão instalado, Rogerinho. Obrigado pela audiência e pelo carinho, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, seja sempre bem-vinda aqui. Obrigada. Tá? Obrigado mesmo.